Era um crente fera. Mesmo assim, Deus muitas vezes permitia um esbofeteador para humilhar ele, para quebrar. Porque a carne está em nós, meu irmão. Se nós não mantermos uma vida com Deus, a gente pode ir caindo, deixando de orar, vai ficando fraco, começa a murmurar, começa a reclamar, daqui a pouquinho já está fora da igreja. Por quê? Porque a pessoa, ela não está acesa. Então, muitas vezes, e graças a Deus, que Deus nos corrige. Eu louvo a Deus quando Ele me corrige. Toda semana Ele está me corrigindo. E eu louvo a Deus, porque pelo menos eu sei que eu sou filho dEle, Ele está me amando. Amém? Agora, por que Deus disciplina? A disciplina divina é a nossa vida aplicada com propósitos definidos. Dentre outros motivos para a aplicação da disciplina do Senhor à nossa vida, destacaríamos os seguintes. Primeiro, para a formação do nosso caráter, José é um dos mais dignos servos de Deus. No passado, reconheceu a participação da disciplina divina na formação do seu caráter. Quando disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Foi o que eu falei para vocês. Quanto mais José foi afligido, mais a aflição empurrava ele para o trono, para as promessas de Deus, para os sonhos de Deus. Se não tivesse sido afligido, se Deus não permitisse tudo isso com a vida dele, ele ia ficar lá na casa dele, ia vir a seca dos 7 anos e iam tudo morrer. Então, maduro, seguro de si, então maduro, seguro de si, do domínio da sua situação, aos seus irmãos que temiam a sua vingança por lhe terem vendido para o Egito, de forma amorável respondeu José: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Olha a maturidade, né? Para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e aos vossos meninos. Uau, isso é profundo demais, irmão. Tá vendo? A disciplina do Senhor depura e tempera o nosso caráter, assim como o fogo derrete o ouro, purgando de suas impurezas. E uau! É muito forte. Agora aqui, segundo ponto, para conduzir-nos à obediência. Amém? Porque às vezes a gente fica desobediente, porque ninguém dá freio. É tipo um filho. O filho que você não dá freio, né? Não põe freio, não põe limite, ele vai te desobedecer. Não tem aflição. Tá tudo coisa boa. Agora, antes de se encarnar, havia uma coisa que Jesus não sabia fazer. Ele não sabia obedecer. Semelhante ao Pai em essência e em autoridade. Poxa, é o próprio Deus, ele não tem que se obedecer. Percebeu? Então ele se fez carne para ensinar Satanás, para ensinar todo mundo, mostrar para o mundo inteiro, não ensinar Satanás, mas para mostrar para todo mundo, que como é que é obedecer o Deus eterno. Então ele se fez carne. Porque imitação, discípulo é ser imitar. E a coisa que mais Deus pede para ir para o céu é o quê? É o crente fiel. Só o fiel vai para o céu, o obediente. E Jesus veio ensinar a humanidade como obedecer ao Pai. Aqui, ele não sabia obedecer. Então, porém, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Em Cristo temos o exemplo de que ninguém deve vindicar a autoridade, a menos que tenha aprendido a obediência. Então, na verdade, querido, o Jesus foi obediência até ao seu pai na terra. Foi fiel em obediência ao seu pai e à sua mãe. Para dar-vos sabedoria, pode ver, por que ele fala que ele era? Porque aquele jovem, quando foi ter com Jesus, ele já tinha esse princípio. O que você vai fazer para herdar no céu? Ser obediente aos pais, lembra? Servir a Deus, ao próximo, ser obediente ao pai. Então ele já tinha esse princípio de dar sabedoria. Na sua sabedoria, disse Salomão que a vara e a repreensão dão sabedoria. Mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. E hoje em dia, quantas pessoas não têm sabedoria?
Jovens adolescentes sem nenhum pudor, queridos. Desobedecem na cara fria, né? Ao contrário do homem natural, que imagina a universidade como meio de aquisição da verdadeira sabedoria. Deus usa os mais diferentes elementos da adversidade para educar seus filhos. Foi assim que Deus agiu com homens como Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Davi, Jesus, Pedro, Paulo e um grande número de irmãos da época. Eles cresceram na peleja, nas lutas, esses ilustres irmãos, para nossa proteção. Viu por que vem a aflição? Para a gente obedecer, agora para a nossa proteção. O próprio diabo sabia que Deus havia posto uma cerca de proteção em torno de Jó, e tudo quanto ele possuía. O mesmo acontece hoje com aqueles que não despreza a disciplina do Todo-Poderoso. Esse estará salvo da angústia insuportável e do mal destruidor, da fome e da violência, da espada. Estará acima da ação das más línguas e da assolação. Havia um muro de proteção. O diabo, ele pode apertar aqui, ele pode fazer lá, mas há um muro de proteção de Deus na vida do crente. Então ele passa pelo mar e o mar não submerge. Ele passa pelo fogo e o fogo não queima. Aleluia! Porque aquele que é fiel, aquele que recebe a aprovação, aquele que aceita a aprovação e que está dentro do Senhor trabalhando, o Senhor protege. O Senhor guarda o fiel. Vale a pena ser fiel. Aleluia! Aleluia! E por último aqui, o quinto, para a nossa paz e prosperidade, irmão. A disciplina do Senhor nos assegura uma vida de paz e de prosperidade, a nós e a nossa posteridade. Na velhice virás, no último versículo lá em cima, lembra que a gente leu? Na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo ao seu tempo. Foi assim que aconteceu a Jacó, provado e aprovado pelo seu Deus, em ditosa velhice, chamou seus filhos e apôs dar-lhes os mandamentos. Escolheu os seus pés da cama, e expirou e foi congregado ao seu povo. Aleluia! Eis que isto já o havemos inquirido, e assim ouve-o e medita nisso para o teu bem. Vamos nos colocar em pé.